eu comecei a carregar algumas coisas, pastor. Eu vinha com da família sinusite, gastrite, que eu tinha até úlcera no meu estômago. Várias coisas quando eu tomei essa posição, eu fui curado da gastrite, eu fui curado da sinusite. Meu pai e minha mãe usam óculos. Não, o problema na vista eu não vejo como uma doença, eu vejo como um trauma. Né? A vista ela é um trauma, não é uma doença, não é uma enfermidade. Então por isso que é difícil as pessoas serem curadas da vista. Porque tem que curar de forma correta, né? É um trauma no olho. E aí eu comecei até a usar óculos. Quando eu pus um basta, cri na palavra, eu parei de usar óculos. Eu fui fazer exame, mas você não tem nada. Até isso Deus não permitiu chegar. E ainda assim, algumas coisas permeou pela minha resistência. E a resistência da minha esposa. Ainda algumas coisas chegou até nós. E graças a Deus hoje estamos livres, né? E ainda o que nós temos que se livrar agora é dos bloqueios, né? Que fica. Porque anos carregando isso aí. Então você tem que se livrar também dos bloqueios, romper os bloqueios que fica. Qual o bloqueio? Por exemplo, o medo, minha avó, meu avô vem trazendo um medo. Né? As pessoas têm medo de tudo. De viajar, medo de tirar carta de carro, medo de algo que vai te prosperar, progredir. E as pessoas têm medo de crescer. Uma coisa muito simples, que é uma das que mais acontece com as pessoas. Medo de crescer. Esse medo é tão terrível que ele bloqueia a pessoa em tudo. O medo é terrível. E eu carreguei isso aí. Então, quando eu pus um basta, perdi o medo, mas aí o bloqueio fica. Então, por exemplo, aparece uma oportunidade, o medo já vem. Mas para, isso é muito para você. Olha onde você vai entrar. Você tem certeza? Aí você tem que romper esse bloqueio, porque o medo já foi embora, mas o inimigo vem manipular a mente, que é o maior campo de batalha, a mente. Mesmo que você já venceu essa maldição, mesmo que você já não está mais preso naquilo, o inimigo ainda vai vir manipular a sua mente. Querer jogar que o seu pai foi assim, seus avós foi assim, e você também vai ser assim. E aí você tem que vencer esse bloqueio. Né? A pessoa ela é curada da alma, porque libertação é tratar com a alma, certo? A libertação é um tratamento com a alma da pessoa. Não é só expulsar demônio. Só que depois que a pessoa ela é curada, fica os bloqueios, timidez, o medo aquele receio de fazer, né? Dependência emocional, tem um monte de coisa. E esses bloqueios é a parte mais difícil, porque a pessoa acha que tá presa ainda e não tá. Ela já tá livre. Mas o diabo vem aqui e fala assim, não, você não vai conseguir. Você tá oprimida ainda. Aí a pessoa jejua, a pessoa ora, a pessoa vai pro monte, faz campanha, paga a mentoria e não resolve. Aí eu olho pra pessoa e falo, mas você já tá livre. Você só precisa romper, mas passou, não consigo. Porque tem um bloqueio ali. Né? Tem um bloqueio ali. Imagina uma menina que foi abusada sexualmente. Né? Entrou demônios ali naquela pessoa, naquela criança, através daquele abuso sexual. Um trauma entrou sobre aquela criança. Aí pronto, você tratou, você conseguiu libertar ela. Só que ainda ficou um bloqueio. Devido àquele trauma lá. E é difícil quebrar esse bloqueio. Só que daí o inimigo manipula a mente da pessoa e ela acha que ela ainda está oprimida. E não está oprimida. Ela só precisa quebrar o bloqueio. E o bloqueio ninguém pode quebrar. Ninguém. Só a própria pessoa pode fazer. Como que eu quebro o bloqueio? Rompendo. Fazendo. Eu não sei se foi no seu podcast que eu falei da outra vez. Eu carregava um espírito do medo terrível. Quando eu venci ele, eu precisava da prova que eu estava livre dele. E aí eu fui pro monte, fiquei até as 8 da noite sozinho em jejum e desafiei o diabo lá. Lembra que eu tinha contado? Foi. E aí Deus me levou lá na casa da pessoa, sem energia, o cara com uma faca lá no escuro. Eu tive que entrar lá dentro para expulsar o demônio dele. Deus falou, já quebrei o bloqueio. Aí Deus me levou na situação, já te libertei. Levou eu na situação e falou, agora você rompe o bloqueio. As pernas bambiou, mas eu tive que fazer. Né? É igual um pai com o seu filho, que leva anos para aprender a andar de bicicleta, leva os tombos, aí fica os traumas, aí começa a se reter de medo, né? E aí agora ele conseguiu. Aí o pai vai ter que fazer o quê? Vai ter que tirar as rodinhas e soltar ele. O pai vai ter que soltar e ele vai ter que andar sozinho. Não tem jeito, vai ter que correr o risco de cair, vai correr o risco de cair. Mas para ele romper esse bloqueio, ele vai ter que fazer isso sozinho. Né? E aí tem muita gente, pastor, muita gente aprisionado pela mente. Não está mais oprimido. Está liberto. Mas o diabo manipula, consegue travar a mente dela. Consegue travar a mente dessa pessoa. Falar igual o Pablo, você tem que esse negócio que fala de desbloqueio, né? Eu tenho um negócio de desbloqueio. Tem muitas pessoas, pastor, que falam para mim, manda mensagem, põe nos grupos, às vezes, ou põe até nos vídeos, que fala que sonha
expulsando demônios, sonha libertando pessoas. E isso é o quê? Ela está fazendo isso? É algo profético que vai ser para o futuro dela? Ou é realmente ela está lutando? Isso significa algo? Olha, Tem gente que sonha muito na libertação. Sim, é o que eu mais pego. Nas lives do meio-dia pelo YouTube, toda hora tem gente contando sonho. Só que aí entra vários requisitos aí. Por exemplo, tem a ver assim, uma pessoa não está liberta ainda. Ela sonha lá com demônios, tem a ver com a opressão que está na tua alma ainda, né? Tudo depende da interpretação do sonho. Tem muita gente que sonha com demônio, mas sendo amarrada, sendo aprisionada. Tudo isso é a revelação da alma dela. É a alma dela sendo revelada. É como que ela está no mundo espiritual, tá totalmente amarrada. Ah, irmão Paulo, eu sonhei com um cachorro me mordendo e sangrava. Ah, porque ela não tem autoridade, ela está presa. Ah, eu sonhei com uma teia de aranha toda enrolada em mim, a aranha me picava. É assim que ela está, totalmente aprisionada, está em cativeiro. E expulsando. Agora, expulsando o demônio, depende. Tem uns que a pessoa já está liberta, ela é de oração, ela é de jejum, e ela sonha muito expulsando o demônio. Pode ser que ela esteja intercedendo por alguém e o espírito dela está guerreando por aquela pessoa. E ela vê ela expulsando, Deus mostra para ela, né? E lógico, está vinculado com o chamado dela. Vamos supor que eu comprei sua briga, comecei a interceder, jejuar, orar. É normal eu sonhar guerreando contra os demônios, porque eu comprei sua guerra. Então eu vou ganhar, eu vou sonhar lutando com eles. Né? Agora a pessoa não está intercedendo por ninguém. Ela não está intercedendo por ninguém. Ela está tranquila, ela está ali, ela vai na igreja, não tem brecha, ela está andando legal. E começa a sonhar muito com guerra espiritual. É o chamado. É o chamado. Agora só precisa ver como que ela está. Né? Tem gente que sonha expulsando demônio, mas o demônio não sai. Aí revela que ela está sem autoridade. Ah, eu sonhei expulsando demônio. Porque as pessoas não entendem assim, pastor. Esse corpo deita para dormir. Ele apaga, mas o teu espírito não, tua alma não. Então, no mundo espiritual, a tua alma e o teu espírito vai ser revelado como que está a situação. Né? Então, enquanto você está dormindo, o teu espírito está guerreando. Então, Deus vai mostrar para você as batalhas que estão acontecendo no mundo espiritual. Então, tem gente que ela fala, Paulo, mas não estou intercedendo por ninguém. Eu só oro normal. Mas está vinculado com o teu chamado. Deus quer te usar na libertação. Né? Agora, quando eu estou intercedendo, orando, guerreando muito, jejuando, Deus vai mostrar meu espírito no mundo espiritual, guerreando, expulsando demônio. Isso é natural. Mas, normalmente, quando uma pessoa sonha muito, constante, não só na intercessão, mas é uma constância. Ela sonha hoje, daqui 3 dias ela sonha, na semana que vem foi. Então, Deus está revelando para ela aí o chamado dela. Se é uma constância, toda semana, pelo menos uma vez por semana, eu sonho expulsando demônio, Paulo. Né? Eu sonho levantando a mão, as pessoas caindo, os demônios babando e eu expulsando. O que deve ser isso? Porque eu não fico pensando nisso. É o seu ministério. É um chamado. Não estou dizendo que vai ser todo mundo igual o Robson Martins, né? O apóstolo Robson Martins. Não estou dizendo que vai ser todo mundo igual o Paulo. Cada um Deus vai colocar numa situação. Tem uns que Deus vai levantar para as nações, que nem o apóstolo Robson Martins. Tem outros que Deus vai levantar para libertar bairros, locais, né? Mas o chamado aí é para confronto pessoal, guerrear. Quando é constante. Né? Ah, eu não sonho direto, irmão Paulo, mas eu comecei a interceder pelo meu irmão. Então tá revelando que você está vencendo os demônios que você guerreou. É só começar a jejuar que Deus já revela o teu chamado já. Já é revelado. Já é revelado. Começou a jejuar constantemente, orar muito em línguas, acabou. Deus já mostra seu posicionamento rápido. Aí você já vê principado vindo para cima do você, você já vê demônios grande vindo para cima de você, porque você foi ativado no mundo espiritual, né? E pastor, vai ter talvez 2 grupos de pessoas assistindo o programa. Talvez o grupo daqueles que querem ser libertos, querem estar na sua luta, nas batalhas, precisando de libertação. Mas talvez vai ter um grupo de pessoas que querem ser libertadores, querem ser usados no ministério de libertação. Para esse grupo de pessoas que querem ser libertadores, o que eles precisam fazer para ser capacitado por Deus para ser um libertador? Só o fato, pastor, de você desejar libertar pessoas, tem um chamado específico. A pessoa fala, nossa, Paulo, eu me identifico com você, nossa, eu tenho uma vontade de ser usado desse jeito aí. Ainda que a pessoa tenha medo de demônio, eu já falo para ela, você tem um chamado para expulsar demônio, você tem um chamado para libertação. Então, o fato de eu querer
do desejar, ficar pesquisando, buscando, já tem um chamado queimando. Só que aí entra um processo, né? E o primeiro processo aí é alinhar a sua vida com a palavra de Deus. É o primeiro ponto. Não é a pessoa ser perfeita. Não é a pessoa ser... A pessoa fala, não, eu tô jejuando, Paulo, eu tô orando. Tá bom, mas você tá em obediência à palavra? Você tá alinhado com a palavra? É o primeiro ponto. Por quê? Porque é a palavra que vai me dar todo o suporte, todo o sustento. É a palavra. Mas ele tem que ler a palavra? Aquilo que Jesus falou, todo aquele, pois, que ouvir as minhas palavras e a praticar, eu vou comparar ele a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Não, eu falo isso porque tem muitos irmãos que não lê a palavra. Aí não tem como. Né? Se você... Ainda que já ora pouco e lê pouco a Bíblia. Aí, não, talvez não acontece lá em Piracicaba, né? Mas em outros lugares. Olha, fica difícil porque as pessoas pensam que só pelo fato de orar e jejuar, pronto, agora eu já vou botar para quebrar. Não, pode acontecer. O jejum traz autoridade, né? Seu espírito tá pegando fogo. Mas se o inimigo encontrar uma brecha, ele vai te atingir. Então, se você não achou na palavra lá que a gritaria é brecha, que a malícia é uma brecha, né? Que falar mal do irmão é uma brecha. Tá lá na Bíblia. A Bíblia vai nos ensinar o sim, não. A mentira. Tudo isso daí tá dentro das Escrituras. Então, se eu não ler e não praticar, o diabo, as pessoas têm que entender assim, ó. Satanás não respeita quem ora e jejua. Satanás respeita quem está com a sua vida alinhada com a palavra. Quem é submisso à palavra de Deus. E esse é temido no mundo espiritual. Porque ele é obediente. Ele lê e ele cumpre o que está aqui. Os princípios bíblicos. As doutrinas bíblicas. Não estou falando de doutrinas humanas. Vestimenta. Não estou falando de costume. Ir no culto todo dia. Eu estou falando de doutrinas bíblicas. Que são doutrinas santas. Puras. Uma coisa simples, pastor. Muito simples. Que eu falo para as pessoas que é uma legalidade no mundo espiritual. Seja eu posso falar sim ou não. O que proceder disso é procedência maligna. E aí os crentes ora, jejua muito. Aí ele marca com você, pastor, 7 horas na sua casa, tá bom? Não aparece. Houve-se uma brecha ali. Tudo bem, a autoridade que ele tem, ele vai expulsar demônio porque ele está orando, está jejuando, está buscando. Mas aí o diabo tem uma brecha, vai atingir ele, pastor. Daqui a pouco ele faz assim, ó. Pode até não matar, pode até não desviar, mas ele esmurece, pastor, acaba a força, ele perde o desejo de orar, pode destruir o casamento dele. A vida financeira, então, vai começar a ser amarrada, que é a área que o diabo mais ataca de um libertador, é a vida financeira. Por quê? Ele quer atacar a vida financeira, porque bloqueou sua vida financeira, aí o que você vai fazer? Você fica neutralizado. Então, uma pessoa que quer ser libertador não é só questão de orar e jejum. Eu vejo gente que não sai do monte e jejua a hora. É muito bom. Vai virar uma bomba na mão do Senhor. Mas procure alinhar a vida com a palavra. O diabo teme. O reino das trevas estremece com a pessoa que busca todos os dias alinhar a sua vida com as Escrituras. Com os mandamentos de Jesus. Com os mandamentos dos apóstolos. Porque eles deixam ali chaves pra gente. Eles deixam tudo, né? Eu gosto muito da carta aos Efésios, que as pessoas só pegam Efésios 6 e 10 adiante, as armaduras. Mas retroceda lá para você no capítulo 5, no 4. Você vai ver Paulo minuciosamente ensinando a igreja primeiro fechar as brechas. Ele vai tratar do homem que tem que amar a sua esposa. Ele vai tratar da sua mulher que tem que ser submissa ao teu esposo. Dos pais não aborrecer o filho. Dos filhos honrar pai e mãe. Olha só. Ele vem brindando, né? No capítulo 4, Paulo vai falar assim, irmão, dos trato passado, quanto à situação do seu passado, despoje do velho homem se revistai do novo homem, que é nascido na verdade e justiça. E aí ele vem, né? Que da sua boca não saia mais palavra torpe, que seja o seu falar sim ou não, né? Tira de voz toda gritaria, ira, malicência, tira aí malícia do meio de vós. Ele começa a vir tirar cólera, gritaria, ele começa a arrancar. Aí no capítulo 4, versículo 27, ele fala, lá no meio ele coloca, não deis lugar ao diabo. Que as pessoas, não, o diabo não entra na minha casa, mas se dá lado ele entra sim. Se ele sentou na mesa de Jesus, ele não vai entrar na minha casa. Quem sou eu perto de Jesus?
Ele entrou na mesa de Jesus, não vai entrar. Ele entrou na igreja de Corinto, ele entrou na igreja de Éfeso, ele entrou na igreja que Paulo pregava, que Paulo ensinava. Não vai entrar na nossa? Não vai entrar na minha casa, se eu der brecha? Então Paulo falou, não deis lugar ao diabo. E o que é dar lugar ao diabo? É dar a ele uma legalidade, uma brecha. Né? É achar que aquele texto é um simples texto. Então, é simples. Sejai vós falar se ensina ou não. O que passa disso é procedência maligna. Para mim, pastor, quando eu erro nisso, eu peço perdão ao Senhor e ao meu irmão. Que maravilha. O meu irmão perdoou e Deus me perdoou. Mas no mundo espiritual, o diabo vai usar isso contra você. Ele vai usar isso contra você. Então, essa porta tem que ser fechada. Agora, os crentes fazem isso constantemente e não fecham as portas. Eu convivo com pessoas que quebram se ensinam ou não. Aquelas mentirinhas por brincadeira, eu sou muito sério, meu irmão tá andando comigo. Ele sabe que eu fico o tempo inteiro corrigindo ele. Aquelas brincadeirinhas que os crentes fazem, porque eu vejo muitas pessoas que falam assim pra mim, eu oro, eu jejuo, eu busco a Deus, eu até expulso o demônio, mas daqui a pouco eu caio de cama, daqui a pouco, Paulo, eu tô lá embaixo, eu não tenho força pra nada. E aí você vai ver, sabe aquelas brincadeirinhas? Ei, pastor, eu chego lá na sua casa, eu falo pra sua esposa, o pastor Ariston falou que você ia fazer uma janta pra nós hoje. Brincadeira, brincadeira. Tá bom, o senhor levou a brincadeira. Deus também levou a brincadeira, mas o diabo não. O diabo anotou e ele vai usar isso contra você. Por quê? É a mesma coisa eu ter uma promissória na mão de... Tem uma promissória contra a minha vida na mão de Satanás. Deus me perdoou. Não vou ser condenado por causa disso. Você me perdoou por essa brincadeira. Foi uma brincadeira. Deus sabe que é uma brincadeira. Mas o diabo, não existe brincadeira no mundo espiritual. Mentira é mentira e as pessoas não entendem isso. E o que eu mais vejo hoje, pastor, eu não estou falando de membro, tá? Não estou falando de novos convertidos, eu estou falando de pastores, eu estou falando de pregadores que mentem, como se fosse uma coisa normal. O que tem de pregadores que perdeu seu ministério, perdeu seu casamento, perdeu seus filhos, porque ele vai mentindo e vai deixando para trás. Não fecha essa porta. Como se fosse uma coisa natural. Marca uma agenda com o senhor e dá cano. Fala que sem querer marquei duas agendas e a do irmão marquei primeiro, peço perdão, mas não é porque a outra igreja é maior e tem uma oferta maior. E vai deixando para trás. Será que acontece isso? Meu Jesus. Só comigo você não tem noção. Quantas vezes aconteceu isso? Deu convidar pregador em cima da hora. Falou, nossa, então, eu tenho o Espírito Santo já do outro lado. Mentiroso. Vai mentir? O Espírito Santo é mentiroso. Só que o problema é, pastor, lá na frente... O diabo é terrível, ele trabalha assim. Quando você não sabe fechar essa porta e tomar autoridade de novo, vai deixando, ele tem paciência, ele deixa. Daqui 5, daqui 10 anos, porque no mundo espiritual as pessoas não entendem isso. Um erro meu aqui, daqui 10 anos pro diabo é agora. Tá na eternidade. Olha lá, ó, o Paulo pecou. É isso que ele vai fazer, o acusador. Então se eu não fechar aquilo ali, daqui 10 anos ele vai vir cobrar como se fosse agora o pecado. E Deus é justo. Deus é justo com a sua palavra. Está escrito, Deus não vai mexer. Deus não vai contra a sua palavra. As pessoas não entendem isso. Deus, pastor, ele tem responsabilidade com a sua palavra. Deus tem compromisso com o Senhor? Ele tem. Mas se o Senhor sair da palavra, Deus vai ficar do seu lado ou da palavra? É da palavra. Da palavra. Então, quando eu errar, já volto já para a palavra. Já me arrumo diante de Deus e fecho aquela porta rápido ali. Né? E é uma coisa tão simples. Só que a gente tem que fazer o quê? Pedir perdão pro Senhor. Arrumar aquela bagunça que eu deixei. Tomar autoridade de novo e expulsar aquele demônio que entrou. Porque eu gosto de usar a analogia do mundo espiritual da seguinte forma. Eu sempre ensino assim para as pessoas. Você imagine só quando você chega na sua casa, deixa lá, jantou, largou o prato com o resto de comida na pia. O rato entrou. Fez aquela ruaça, veio barata, certo? Por causa daquele alimento. Então você não dá para você só matar o rato. Você precisa limpar a comida. Porque se você matar um rato, o rato vai voltar, não é assim? É. Então tem pecado ali, tem desordem. O rato vem, você mata um rato. No outro dia vem 2. E vai aparecendo. Aí quando eu tiro aquela comida de lá, limpo a louça, dou um talento, fica tudo cheiroso, o rato não vai mais entrar. Só que tem um porém, o rato não entrou. Tem que sair. E o mundo espiritual é a mesma coisa. Se eu dei uma brecha, o rato entrou, que é os demônios. Eu peço perdão para Deus, não pratico mais aquele ato, mas o rato entrou. Eu tenho que tomar autoridade sobre ele, verbalizando o rato, o demônio que entrou, através dessa legalidade que eu dei diante do Senhor. Eu já confessei.
Você não tem mais autoridade. Então, em nome de Jesus, vai embora. Aí pronto. E as pessoas não têm noção de que isso é real no mundo espiritual. Eu aprendi isso com a Rebeca Brau. Porque a gente não é perfeito, pastor. Então você pode errar, você pode vacilar. Mas daí você já toma o domínio de novo. E bota o rato para correr. Aí tem gente que tá fazendo o quê? Limpa a sujeira, mas o rato permanece lá escondidinho, quietinho lá. Tá lá fazendo arruaça, fazendo bagunça dentro da sua casa. Pela legalidade que você abriu. E aí, Senhor, por que o Senhor não tira esse demônio daqui? Não vou tirar. Porque Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Existem leis no mundo espiritual. E leis foram feitas para ser respeitadas. Pastor, tem algo que eu fiquei curioso assim, porque tem demônio que você vai expulsar, sai rapidinho. Sim. Você mal dá, fala em nome e ele já saiu. E tem uns que demora. Por que acontece isso? Tem muitos fatores aí. Às vezes a pessoa só pensa que é porque está sem autoridade, né? Quantas pessoas que eu conheço que tinham autoridade diante de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, e não conseguiu expulsar o demônio? Porque às vezes pode ser pacto de sangue, pastor. Né? A pessoa fez. A pessoa fez pacto de sangue. Aí é mais difícil. É mais difícil. Então, não é só expulsar. Pode ter castras ali, não só um demônio. E aí, é que eu sempre falo para as pessoas, para trabalhar com libertação, você tem que estar associado com o Espírito Santo. Não é Você porque já teve algum caso de demorar? De demorar. Olha, pastor, de demorar para sair, não. Graças a Deus, não. Mas de eu expulsar um demônio e ter discernimento que tinha mais demônio ali dentro ainda. Saiu um, talvez ali os ralé, mas os outros não saiu. E aí a gente continuar até achar a entrada. Aí você vai ver que tinha objetos de sex shop dentro de casa, tinha aborto, que a pessoa tem que confessar o aborto, e a gente tem que anular isso porque houve derramamento de sangue. Então, tem vários fatores. Então, não é só a questão de não ter autoridade. Tem gente que vai expulsar e demora porque não tem autoridade. Ou talvez não tem conhecimento. Teve uma vez, assim no começo já, que Deus começou as manifestações demoníacas. Por quê? Porque a gente começou a ir muito no monte. Nossa, nós orava demais. E era assim, ó. Eu sonhava expulsando demônio hoje, eu já alertava os irmãos. Eu sonhei expulsando demônio. Pastor, era 2 dias manifestar demônio em alguém. E nós nunca expulsamos demônio sozinho, sempre acompanhando com os irmãos ali. E esse dia sobrou para nós. Né? Eu e mais 3 irmãos. E aí aconteceu. Nós chegamos na casa, o negócio ali foi feio, feio mesmo. Tinha 2 meninas demoniadas. Aquele monte de gente na casa. Né? Eu aprendi isso aí. Cheguei e tirei todo mundo primeiro. É a primeira coisa que eu ensino às pessoas. Quando você chegar num ambiente e tiver alguém demoniado, tira todo mundo. Então fica só eu e minha esposa, ou eu e o irmão que tá. Por quê? Por causa da frequência deles. A frequência deles atrapalha. Atrapalha a unção de Deus, né? E às vezes também dá força ali pros demônios que tá em volta. Então, talvez você tá ali e a frequência daquela pessoa tá atrapalhando. Eu já cheguei a pegar muitos casos, saindo um pouco fora, mas a gente já volta. De eu pôr a mão na cabeça da pessoa e falar assim, estou quebrando o pacto, estou quebrando... E o demônio manifesta. Por quê? Eu estou quebrando ali os pactos que foi feito. Estou anulando, tal, e o demônio manifesta. E não acontecer nada. Dá vestígio, a mão torcer, o olho querer virar e bufar e não manifestar. E aí eu olhei pro lado, tá o pai, a mãe da pessoa, ou o esposo, ou o irmão junto ali. E a pessoa não tá com vida com Deus ou não tá na mesma frequência que você, não tem vida de oração que nem você. E aí o que eu peço? Eu falo assim, ó, você não tem como fazer um favor para mim? Não vai ficar chateado? Mas você não se retira para um outro cômodo, vai lá pro quarto, daqui a pouco eu te chamo. Pastor, só o fato dessa pessoa sair de perto, o demônio manifestou. Já cai gritando, desesperado. A frequência dela estava impedindo da unção de Deus operar. Então, até a equipe sua, para você chamar para pregar, vai você chamar você para expulsar demônio ou fazer um trabalho de libertação. Dependendo, tem quem está com você, atrapalha. Atrapalha muito. Você tá dando uma ordem pro demônio sair, o outro tá amarrando, o outro tá com dúvida. Isso no mundo espiritual tá sendo observado. Não é no físico, é no mundo espiritual. Então tem um monte de impedimento ali. E aí eu não entendia isso. Tinha gente ali que tava atrapalhando. Eu tirei todo mundo, coloquei todo mundo para fora, mas nós dava ordem, vomitava, as meninas vomitavam. O demônio gritava, nós tava incomodando, tava cheio do poder de Deus, mas não saía. E eu sempre fui assim, pastor. Eu nunca fui aquele cara de desistir.
Se eu chegar aqui, expulsar o demônio, dar uma ordem e não sair, eu fico sentado aqui, pastor, falando com Deus, caçando tudo que tem que caçar, até que o Senhor me revela. O porquê, eu não saio dali. E eu sempre fui desse jeito, Senhor, eu não aceito. E um queria ir embora, o outro foi embora, o irmão falou, eu tô cansado. Não, viu, tem muita coisa aí errada aí. E eu ali, Senhor, eu não aceito. Não, o que tem? É eu? Tem algum pecado que eu tenho que confessar? Me mostra que eu já vou pôr isso a limpo. Mas eu não aceito, Senhor, eu comecei a tomar dor. E aí eu cheguei naquela pessoa, coloquei a mão na cabeça e falei, demônio, eu não vou falar 2 vezes com você, chega. Pega o que é seu e sai, pum. Aí até os irmãos que estavam comigo mais velhos ficou assim. Porque os homens que estavam comigo eram consagrados a Deus. Mas depois, lá na frente, que eu fui entender que a frequência de alguns estava atrapalhando. Não do pessoal, porque eu tirei todo mundo para fora. Mas estava em 5, 6. Estava em 5 e 6. Mas a frequência daqueles que estavam ali, tinha um que estava com dúvida. Tem outros que no seu coração fica pensando, mas tá cheio de pecado, por isso que tá assim, sabe? Então a pessoa que vai fazer libertação com você tem que estar alinhado no mesmo espírito, no mesmo propósito. Se tiver um coração acusador, julgador, nem leve atrás. Porque libertação, a frequência das pessoas atrapalha. O pastor Benihim, eu creio que todos conhecem o pastor Benihim, ele tem uma teoria assim, ó. Eu tenho 5 pessoas na equipe. Essas 4 pessoas oram em línguas, jejua muito, está alinhada com Deus. E essa aqui passou a semana inteira vendo televisão, mexendo nas redes sociais, não orou, não jejuou. Não é a unção dessas que vai dominar ela. É a frequência ruim dessa que vai enfraquecer a unção dessa. Então o que o Benihim aconselha? Arranca fora. Tira fora. Porque ainda que você esteja 2 ou 3 só, mas que estejam alinhados no mesmo propósito, no mesmo coração, né? No mesmo espírito. Porque atrapalha. Então, pastor, tem muito requisito aí. Pode ser que a pessoa não tá com autoridade em dia, não está orando, não está buscando, talvez. Ou talvez ela não tem conhecimento que ali é um pacto. Então ela fica lutando. Eu já vi caso de pessoas de amigo meu que foi até madrugada orando, depois conseguiu expulsar, né? Porque quando a gente não tem conhecimento, por isso que a gente tem que aprender primeiro, né? Observar, aprender. Então quando a gente tem conhecimento, a gente fica lá sofrendo. Então a pessoa tem um pacto de sangue ali. Você tem que saber tudo isso aí. Então quando eu vejo que o demônio é muito resistente, e agora, depois de um tempo, Deus começou a me ensinar a operar com os anjos também, e eu comecei a entender. Teve uma situação, várias situações, né? Mas que eu oro e o demônio manifesta. Se eu expulsar, ele sai. Se eu expulsar, ele sai. Só que eu mandar o demônio calar a boca e o demônio não calar. E aí eu não aceito. Eu fico revoltado. E eu falando pro demônio calar a boca, tentou pegar em mim, eu falei, tira a mão, quebra as forças agora, já colocou a mão para trás. Falei, eu tô no domínio, Jesus tá comigo. Mas não parava de gritar. E aí eu recebi um comando do Espírito Santo. E é por isso que a pessoa precisa entender. Você tem que estar associado com o Espírito Santo, alinhado. Tem que ter intimidade. E entender, peraí, não é só ir lá expulsar o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo vai dar um sinal. Tem um altar lá no quarto. Tem alguma coisa. Talvez você tá ali dando uma ordem, sai, e tá tendo aquela resistência. Ora, pessoal, ora em línguas aí, pro Espírito Santo mostrar para alguém aqui. E aí o Espírito Santo fala, não, tem instrumento de sex shop lá no guarda-roupa dela. Tem uma coisa que ela recebeu um presente assim. O Espírito Santo vai mostrando para alguém. Então, eu recebi um comando, entendi na hora. Tá, eu e minha esposa e a nossa equipe junto. E o pessoal orando em línguas para Deus quebrar tudo ali. E aí eu falei assim, anjo do Senhor, mete a espada nele agora. Aí o bicho deu um pulo assim, virou de lado. Que o anjo meteu a espada nas costas e virou de lado. E aí começou já a dar ânsia e gritar. Eu falei, grita agora, desgraçado. Grita agora, maldito. E aí, babava e gritava, desespero, rosnando de dor. E eu meto a espada só para ele aprender como ser teimoso. Então, eu por várias vezes já fui advertido em trabalhar com os anjos. Aí teve pouco tempo agora que eu entendi o comando do Espírito Santo. Então não era para mim pôr a mão na mulher. Eu tava no culto orando, e eu não pus a mão nela. Só falei assim, anjo do Senhor, vai lá na casa dela e quebra os tronos que tá lá, os altares que tá lá. Aí eu comecei a falar os lugares. O quarto, tem altar no quarto tal, tem altar na sala. E aí o bicho manifestou feio, furioso. Porque os anjos estavam lá quebrando os altares. Falei, já era, perdeu. Né?
Então, lógico que demora, né? Pra pessoa começar a operar com os anjos. Ela precisa aprender com o Espírito Santo de Deus. Só que a questão de não expulsar demônio, tem gente que fica com medo e para. Eu conheço pessoas, pastor, que não conseguiu expulsar demônio e falam, não é pra mim isso. Eu orei, eu jejuei. Tem gente que dá uma ordem e sai, e não é pra mim. E ela recua com medo. Aí o diabo põe medo nela. Você não tem chamado, você é fraco. Não é. É só uma questão de conhecimento. Talvez tenha pacto de sangue. Um testemunho muito forte do Hernani Santos, quando ele tinha 16 anos de idade. Talvez possa acontecer com alguém aqui. E esse testemunho aí foi bom pra mim. Que ele expulsava ele, o amigo dele, demônio, e saía e vinha outro. E eles davam uma ordem. E ele ficou a madrugada inteira expulsando demônio. Chegou uma hora que ele cansou. Ele falou assim, ele tinha 16 anos só, né? Ele falou, demônio, para um pouco aí. Por que eu expulso volta outro? Aí o demônio falou assim, porque tem uma bruxa, uma feiticeira que está enviando o demônio aqui. Está nos enviando aqui. Se expulsa, a gente vai voltar. Aí ele falou, então a ordem é essa. A partir de agora, nenhum mais entra. Aí, olha como que é a palavra de Deus. Deus não vai pôr a mão, a autoridade já está com você.